Olá, você que nos acompanha aqui no estúdio CNWT, aqui no Clique News Web TV, trazendo sempre os destaques, as informações, trazendo bate-papos, entrevistas, para te atualizar nos principais fatos e notícias aqui de Santa Helena e também da nossa região. E olha, o mês de maio, começando agora, traz um tema e traz debates importantes em relação às nossas crianças e adolescentes. O assunto de hoje é esse. Nós vamos falar da campanha Faça Bonito, que trabalha nessa conscientização contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, não só aqui em Santa Helena, mas em todo o nosso país. A gente recebe hoje aqui no estúdio CNWT, secretária de Assistência Social em Santa Helena, a Sheila Patrícia, também ela que é advogada do CREAS em Santa Helena, a Gabriela Esteves, para falar sobre esse assunto que é tão importante e anualmente é lembrado e destacado. Primeiramente, muito obrigado por vocês terem vindo aqui conversar um pouquinho com a gente, falar sobre esse assunto tão importante nesse mês de conscientização, Sheila. Isso. Boa tarde. Obrigada a todos que estão nos acompanhando, obrigada a vocês, Jonas, pelo espaço. É um tema de grande relevância, embora nós trabalhamos com esse tema o ano todo, né? É um problema no qual nós atendemos o ano todo, mas no mês de maio nós intensificamos essa reflexão, objetivando fazer com que a comunidade, propiciar a comunidade o envolvimento nessa problemática, que ela existe no nosso município, ela existe no nosso país, e como temos a data então do 18 de maio, que já 50 anos, né, do caso Araceli, que instituiu então a campanha do Faça Bonito. Então, em maio, nós intensificamos essa reflexão e várias ações que envolvem essa questão e essa problemática. Gabriela, também obrigado por estar aqui, trazer um pouquinho desse assunto. A gente vai falar de números por aqui também. Obrigado por estar aqui. Então, Jonas, o CREAS, ele é a unidade responsável por atender, né, essas crianças vítimas de violência, seja, né, vários tipos de violência, dentre elas a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, nós do CREAS atendemos, ouvimos a criança e acompanhamos a família. É realizado também um acompanhamento familiar. Ali serão feitos os encaminhamentos necessários, sejam eles para as autoridades, para algum encaminhamento médico, será feito ali pela equipe. Hoje, no nosso município, de janeiro até hoje, são 7 casos atendidos de violência sexual. É um número expressivo, né, pela cidade pequena, tão pouco tempo, porém, a gente vê também que o objetivo da campanha vem sendo alcançado a cada ano, porque as pessoas estão denunciando, né, estão sabendo também aonde ir quando acontece uma situação de violência sexual. E as pessoas perguntam, aonde eu vou, como eu faço para denunciar? Então, existem aí as formas, tanto indo ao Conselho Tutelar, ou ligando, né, fazendo uma denúncia no Conselho Tutelar, o Disque 100, que é o canal direto de denúncias de violência sexual, e lembrando que essas denúncias, elas podem ser feitas de forma totalmente anônima, a pessoa não precisa se identificar, pode ligar no Disque 100 ou ir até o Conselho Tutelar, e também pode nos procurar no CREAS, né, nós iremos atender, ouvir, né, a pessoa, a criança, fazer os encaminhamentos necessários. Também é muito importante, a gente sempre alerta os pais responsáveis a ficarem atentos a todos os sinais de alerta, né? Esses sinais, eles geralmente são mudanças repentinas de comportamento, a criança ou adolescente passa a ter um comportamento regressivo, infantilizado novamente, e aí quando essa criança ou adolescente, ela busca um adulto para contar o que vem acontecendo, a nossa orientação é sempre que esse adulto acolha, né, escute a criança num ambiente íntimo, num ambiente sem interrupções, que principalmente ela demonstre ali que a criança está segura, né? Então, que a criança se sinta segura para contar o que está acontecendo. E depois, diante disso, às vezes ela vai contar para o pai, para a mãe, para um professor, para aquela pessoa que ela se sentir confortável, sentir confiança. Então, essa pessoa orientada depois buscar os órgãos, né, seja o conselho, o Disque 100 ou nós lá do CREAS, para realizar a denúncia e que depois, posteriormente, será responsabilizado, né, criminalmente também o autor do fato. Bom, são processos, né, que é sempre importante a gente ressaltar e você ter conhecimento de como isso tudo acontece, porque, Sheila, a gente tem observado, né, no cenário, não só no Brasil, mas no cenário mundial, né, o quanto
as nossas crianças precisam de atenção, necessitam ser protegidas, né? Inclusive com os últimos acontecimentos no cenário mundial, né? As autoridades têm se mobilizado cada vez mais. Esse é um assunto antigo, como tu já disse desde o início da entrevista, e de que forma que está sendo essa atuação na forma de conscientização? Quais são os trabalhos, como está esse cronograma? A campanha de combate ao abuso e exploração sexual, então, ela conta com vários parceiros. Já há 2 anos nós buscamos mobilizar várias entidades, clubes de serviço, entidades religiosas, demais serviços, né, as demais secretarias também, o comércio, envolvendo toda a comunidade no objetivo de que a gente realmente consiga entender esse tema, entender esses encaminhamentos, porque as crianças e adolescentes, elas são atendidas nas nossas unidades, né, socioassistenciais, principalmente através do CREAS, né, a porta de entrada é o Conselho Tutelar. Mas a gente não pode, né, Jonas, entender que esse problema tem que ficar só conosco. Então, nesses últimos 2 anos, e eu entendo que nós alcançamos um resultado muito positivo com o envolvimento das entidades, da cobertura da imprensa, né, divulgando, porque não adianta nós dizermos que esse problema não existe. Ele existe, ele está posto, ele existe no nosso município, ele existe no nosso país, e nós precisamos sim criar estratégias e trabalhar. Então, nós contamos com essas parcerias. Este ano estão sendo desenvolvidas várias ações, já iniciaram-se no final do mês de abril. A equipe do CREAS está indo aos comércios, conforme um agendamento feito na parceria com a CISA, orientar os trabalhadores dos comércios em relação às situações de abuso, aos encaminhamentos, aonde procurar, que é importante sim a gente falar sobre isso. A equipe da Secretaria de Educação também está fazendo um trabalho com as escolas, a nossa equipe também está trabalhando com socioeducadores, com as equipes que trabalham com as crianças e adolescentes e com as próprias crianças e adolescentes. Também está sendo feito um trabalho com os alunos de ensino, os estudantes de ensino médio, de 9º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. E nós teremos, então, no dia 18, uma solenidade, um cerimonial lá na Praça Santos Dumont, do qual nós convidamos toda a comunidade a participar, porque lá nós colocaremos, faremos uma abertura solene com autoridades e a comunidade em geral, e nós faremos a colocação de 124 flores, que é essa flor que é o símbolo da campanha do Faça Bonito, lá na Praça Santos Dumont, que simbolizam as 124 crianças e adolescentes atendidas nos últimos 5 anos, 2018 até agora. E é um número expressivo. Porém, como disse a Gabriela, o que nós avaliamos, será que o número aumentou ou se os casos realmente passaram a chegar à rede de atendimento? Não é esse o nosso objetivo quando a gente faz uma campanha? Nós não queremos que o problema aconteça. Agora, se ele aconteceu, que ele chegue para o atendimento. Então, esse é o objetivo. Então, nós convidamos toda a comunidade a participar, estejam lá conosco. Também a sociedade, vocês verão, a partir do dia 11, em locais estratégicos, flores, essas flores em alguns locais da cidade, vocês verão faixas, um banner também que estará lá na Praça Santos Dumont, que é um objetivo mesmo de intensificar e de que também se marque a flor símbolo. Nós teremos adesivos também de carros com essa flor, quem tiver, quem quiser, é só nos procurar, conforme a equipe está fazendo as orientações, está fazendo a distribuição dos adesivos, e quem quiser aderir à campanha e quiser também usar esta camiseta, colocar no seu comércio a flor símbolo, né? Uma forma de também divulgar a necessidade de que a gente, sim, em conjunto, proteja as nossas crianças e adolescentes do abuso e exploração sexual. Bom, todo um cronograma, né, que será realizado aí no mês de maio. O trabalho, como foi bem destacado, ele ocorre todo ano, mas este é o mês, né, que a gente chama atenção, que a gente intensifica esse trabalho, né, pede a conscientização, a colaboração, esse trabalho junto. Gabriela, advogada, né, trabalha mais nesse ramo aí, junto com o Poder Judiciário. Justiça também tem feito o seu trabalho, tem surtido efeito com essas campanhas. Como que também ocorre isso aqui dentro do nosso município e toda a nossa região aqui, quando se diz respeito à justiça, de não deixar impune quem realmente tem culpa por esses atos? Sim. Também é feito esse trabalho, por isso é tão importante, né, essa conscientização e essa união de todos os poderes, né,
públicos aí para combater isso. E, com certeza, após a denúncia, né, é feita, então, a vítima, ela é ouvida e até existe esse trabalho para que não se faça ali uma revitimização da vítima, ouvindo ela várias vezes, né, porque antigamente ela era ouvida pelo conselho tutelar, depois na polícia, depois pelo judiciário. Então, isso acabava muitas vezes revitimizando a vítima, ficava até constrangida, ou uma criança muito pequena, às vezes um lapso de tempo maior, ela acaba esquecendo o que aconteceu. Então, hoje o trabalho é para que se ouça essa criança, e aí vai ser aberto o inquérito policial, a parte criminal, né, para investigar o autor dos fatos. Ele vai sim ser responsabilizado mediante as provas do processo, né, e vai responder um processo criminal e possivelmente, havendo provas, né, possivelmente saindo a sua condenação. Por isso é muito importante, sim, então, que essa criança ou esse adolescente, eles realmente expressem, falem, né, o que aconteceu, e que o adulto, principalmente, confie no que aquela criança está dizendo, né, num primeiro momento, não duvide, não julgue, né, confie para que isso possa ser levado adiante e que possa ser, sim, responsabilizado criminalmente o autor dos fatos. A gente ouve muito que esses casos muitas vezes ocorrem dentro do seio familiar, Sheila. O CREAS, assistência social, tem feito uma leitura do que esses casos têm representado, se isso acontece mais no ambiente familiar, fora, como também está essa leitura? Isso, Jonas. Isso é um tema bem importante. É bem delicado, mas é importante falar. Nós precisamos falar sobre isso, né? O que nós observamos, e isso é importante orientar as nossas crianças e adolescentes, que o abusador, o violador, ele não tem a imagem do bicho-papão, né? Então, muitas vezes nós mães, a gente fala para os nossos filhos, né? Ele é mau, e aí a criança idealiza algo ruim, algo feio, né? E muitas vezes a criança, ela talvez não consiga nem entender aquilo como um abuso, porque nós temos que pensar o abusador como aquele que ele vai cercar, ele pode ser alguém no qual a criança confia, ele pode conquistar a confiança da criança, ele pode ser alguém que seja amoroso, ele pode ser alguém que faça com que ela se sinta bem. Então, a gente não pode orientar as nossas crianças de que aquilo, né, seja sempre um pavor, que ele vai ser um monstro, né, como antigamente se trabalhava isso. Hoje nas cartilhas a gente já trabalha de outra forma, para orientar as crianças para dizer, olha, ninguém pode tocar o seu corpo se você não permitir, né? Confie na sua família, confie na professora, nas pessoas que você consegue falar sobre isso. Mas infelizmente sim, Jonas, a maioria dos casos acontecem com pessoas próximas, né? Com pessoas da família, com pessoas amigas, com pessoas que convivem com as famílias. Então é difícil, são poucos os casos que nós temos que a criança estava num determinado local e alguém, né, estranho abusou ou violou ou aliciou, né? É uma outra situação. Na maioria das vezes as pessoas primeiro conquistam a confiança da criança, da família, muitas vezes, para que ela cometa o abuso ou a violação. Então nós precisamos ficar atentos, sim. Às vezes é ruim, né, Gabi, a gente falar, parece que a gente está tornando todo mundo, né, ruim. Não é isso, suspeito, não é isso. Mas que nós, enquanto pais, enquanto mães, enquanto sociedade, nós precisamos sim ficar atentos. E se eu estiver no local público e eu verificar qualquer situação que me chame a atenção, não hesite em chamar ajuda, em chamar um segurança, em chamar alguém. É melhor nós pecarmos por excesso do que por falta, né? Às vezes a gente acha, não, isso não acontece, mas pode acontecer. Então nós ainda mais por morarmos em cidade pequena, às vezes a gente acaba sendo ainda mais confiante, né? Os nossos filhos vão sozinhos, eles saem, então nós precisamos sim orientar as nossas crianças e adolescentes, como a Gabriela falou, criar um vínculo de confiança, dizer, olha, estou aqui, né? Você pode vir conversar comigo e principalmente não trabalhar isso como se chegasse um monstro que fosse te fazer um mal e criar essa imagem na criança, né? Isso é muito mais da área das psicólogas, mas como nós trabalhamos com isso diariamente, a gente consegue ter essa leitura, mas é importante falar sobre isso, né? Gabriela, no CREAS, que faz esse atendimento mais próximo às famílias, a maioria, digamos assim, a gente sabe que no passado ainda muitas famílias tinham um pouco assim de, não se sentiam à vontade de falar desse assunto, dizemos assim, né?
hoje ainda há isso, ou as famílias estão mais abertas para conversar com seus filhos, né, com seus familiares sobre esse tema? Como que está aqui em Santo Helena? Sim, Jonas, eu acredito que ao longo dos anos isso sim foi evoluindo, as famílias até também, isso vai desde do acolhimento, da forma que elas são atendidas também, então isso também é muito importante, né, por isso que eu falei da pessoa que for ouvir essa criança, ela tem que ter um jeito para isso, porque a criança, ela já, como a Sheila falou, geralmente é no âmbito familiar ou na convivência. Então, para aquela criança, muitas vezes aquela pessoa é uma pessoa legal, é uma pessoa, ela confunde o sentimento ali, ela nem sabe que aquilo é um abuso, às vezes para ela a forma que ela está aprendendo, né? E ela está lidando com aquela situação como se fosse normal. Então, quem tem que ficar atento são os adultos responsáveis, né? Principalmente nos comportamentos dessa criança, porque às vezes ela não vai falar justamente por ela achar que é normal, porque é aquela pessoa amiga da família, ela é uma pessoa legal, então eu acho que é normal e ela não vai falar. Mas às vezes os comportamentos vão indicar. E aí elas vão, às vezes aquele pai, aquela mãe... vai chegar perguntando ou coisas na frente de outras pessoas, constrangendo essa criança, vai ficar realmente mais difícil para ela conseguir ganhar essa confiança da criança. Então, hoje, a gente sente que as famílias, elas falam sim mais sobre o assunto, elas procuram mais. Lá comigo eu vejo que às vezes as mães, elas falam do que aconteceu, né? E também, isso também se deve à equipe, que hoje eu falo assim, a equipe do CREAS é uma equipe muito unida, muito que tem esse acolhimento, né? Porque a primeira vez às vezes a pessoa vai a primeira vez ali, no CREAS, né? Olha, aconteceu isso, com quem que eu falo? Ela vai ser encaminhada ali para assistente social, a psicóloga, e é ali o primeiro atendimento onde ela vai ter que ter essa segurança e se sentir bem para poder falar, né, o que aconteceu. Então, acredito que isso também, a equipe preparada, né, a equipe que vai acolher bem essa família, isso já é também um grande passo para que essa família consiga ir até lá e realmente denunciar. Sheila, é necessário, então, é importante que as famílias se engajem nesse mês de maio, nesses eventos, né, nesse cronograma que o município está trazendo, para que a gente consiga evoluir cada vez mais nesse tema. Isso, a gente volta a convidar toda a comunidade a participar. Quero aqui enfatizar o trabalho importantíssimo da equipe do CREAS, como a Gabriela colocou, é uma equipe muito comprometida com aquilo que faz, ética, nós não fizemos nada sozinhos, claro que existem outros órgãos envolvidos e muito importantes, Conselho Tutelar, as demais unidades de serviço, as demais políticas públicas, o Poder Judiciário, o Ministério Público, mas na assistência social, o nosso objetivo não é a criminalização, isso será um segundo momento, né, daquela pessoa que fez aquilo responder criminalmente por aquele ato. Nosso objetivo na assistência social é acolher essa criança e acolher essa família. Quando a Gabriela falava agora, né, dos casos do acolhimento, nos vem quando uma família, Jonas, uma mãe e um pai chega para nós com uma situação como essa, a gente sabe o quanto é doloroso, o quanto as pessoas muitas vezes chegam para nós dilaceradas, né? De você ter que enfrentar esse problema na tua família. Não é fácil, não é nem um pouco fácil. Mas nós estamos lá para isso, para esse acolhimento. E o que a gente disse, se você ficou em dúvida, eu não sei como abordar, eu estou desconfiada, eu não tenho segurança para falar, procure a nossa equipe. Não quer dizer que se você desconfiou, é real ou não, ou eu vou ter vergonha de falar. A nossa equipe está lá justamente para dar essa orientação, para poder ser esse suporte em como abordar, em como fazer, né, como chegar àquela informação de uma forma não invasiva, de uma forma que não cause um trauma ainda maior. Então nós estamos à disposição lá para isso. Procure a equipe do CREAS. A equipe atenderá essa situação com muita ética, com muita competência, isso nós garantimos a vocês, e com isso eu quero parabenizar o trabalho da equipe do CREAS. E voltar então a convidar a comunidade a se unir a nós nessa campanha. Quero agradecer os meios de comunicação pelo espaço, e todos são convidados porque a criança e adolescente, elas são responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, então a sociedade também é responsável por essa garantia de direitos, e estão todos convidados. Gabriela, obrigado também pela tua participação. CREAS de portas abertas aí. Sim, sempre de portas abertas, né? Como a Sheila colocou, então a gente está à disposição para realmente acolher,
né? E como ela falou, tirar dúvidas, porque muitas vezes as pessoas não sabem por onde começar, então elas podem nos procurar, que lá elas vão ser orientadas, né? E podem ficar extremamente tranquilas, que elas não precisam, às vezes elas se preocupam, mas eu vou lá, eu vou falar que tá acontecendo, já vão ir atrás da pessoa, não, né? Como a Sheila falou, não é nossa responsabilidade isso, né? Então nós vamos acolher a criança e a família para tentar realmente entender o que está acontecendo, chegar na situação e orientar principalmente os familiares, que muitas vezes, né, ninguém acho que sabe o que fazer numa situação dessa. Então, eles vão buscar essa orientação e a gente está lá para isso. Bom, e claro, mais informações você confere acessando o nosso site, cliquenewswebtv.com.br. Lá a gente vai disponibilizar toda essa programação que está só começando, né? Começou agora já no finalzinho de abril, vai durante todo o mês de maio, e você pode se engajar, deve participar, né? Se somar junto a esse movimento tão importante. Obrigado novamente, Sheila, Gabriela. A gente está sempre com o espaço aberto aqui para trazer essas e outras informações, né? Para contribuir com a nossa sociedade. Então, acesse o nosso site, continue nos acompanhando aqui nas redes sociais, que durante todo o mês de maio a gente vai reforçando esse tema que se faz, né, tão importante aí no momento que a gente vive. Obrigado a você que acompanhou essa entrevista, e mais informações você confere lá no nosso site.